Olá a todos. Nesta aula nós vamos resolver um problema do livro de Física Básica do Moisés, volume 2, problema 4.7, que trata justamente de um oscilador harmônico forçado. Na aula anterior a gente resolveu o problema de um oscilador harmônico simples. Eu tinha só uma mola aqui de constante K presa a essa massa. O problema a gente não leva em consideração nenhum efeito dissipativo, nem efeito resistivo. A única força que atuava nesse sistema, após eu dar um empurrão para iniciar o movimento, a única força que atuava era simplesmente a força elástica. E aí a gente usou a segunda lei de Newton, encontramos um EDO para o oscilador harmônico, para o movimento harmônico, e utilizamos a transformada de Laplace para encontrar a solução da equação diferencial já com as condições de contorno aplicadas. E aqui nessa aula a gente vai ter aqui o mesmo oscilador harmônico, o mesmo sistema massa-mola, mas dessa vez ele está preso aqui a uma haste que está ligada aqui a um motorzinho, ligado a um motorzinho aqui, uma roda que está girando, e ao girar ele fica movimentando a minha massa. Então vamos pegar aqui essa força, como já está dado aqui na questão, ela é uma F igual a F0 seno de ômega-t. A posição de equilíbrio, aqui x igual a zero, eu vou colocar aqui as condições iniciais. É x0, x na posição do tempo t igual a zero, que é a posição de equilíbrio. Eu vou, por conveniência, eu vou definir como zero, aqui é a origem do meu sistema. E x ponto, que é a velocidade inicial, a questão já está falando que ela é nula. É igual a zero. Pronto, dadas as nossas condições de contorno, a gente tem aqui nosso sistema, além da força elástica que restitui o movimento aqui da mola, eu tenho aqui, da minha massa, eu tenho aqui uma força externa, que é uma força senoidal. Então, pela segunda lei de Newton, eu tenho aqui menos a força elástica, que é menos kx, mais essa força senoidal é igual a massa vezes a aceleração, x dois pontos, que é a derivada segunda de x com respeito ao tempo. Então, fazendo as devidas manipulações algébricas, assim como a gente fez na outra aula, eu tenho aqui x dois pontos mais k sobre m, x é igual a f0, meio ruim aqui, seno de ômega-t. Tem um m aqui, eu dividi tudo por m. Aqui eu tenho um ômega que é a frequência da minha força externa, e ômega 0 é a frequência natural de oscilação da minha massa. Então eu defino aqui ômega 0 como sendo k sobre m, ômega 0 quadrado. Então, reescrevendo aqui minha EDO, pronto, nós temos aqui uma EDO de coeficientes constantes, não homogênea. E agora vamos aplicar a transformada de Laplace. Aplicando aqui a transformada de Laplace em ambos os membros da minha equação diferencial. Agora, usando as propriedades de linearidade, eu tenho que transformar de Laplace da derivada segunda mais ômega 0 quadrado, transformada de Laplace da minha função x de t, que é igual a f0 sobre m, que multiplica a transformada de Laplace de seno de ômega t. Muito bem, a gente já viu na aula de transformada inversa que essa derivada, a transformada da derivada segunda, s quadrado x de s menos s x de 0 menos x ponto de 0 mais
ômega 0 quadrado, transformada de Laplace de x é a minha função x de s, que é igual a f0 sobre m, transformada de Laplace de seno de ômega t, que é ômega s quadrado mais ômega quadrado. Muito bem. Agora, aplicando as condições de contorno, as condições iniciais do nosso sistema, a gente tem que no tempo t igual a zero, o meu sistema ele se encontra na origem, a minha massa se encontra na origem, e a velocidade é nula. A partir de quando a gente começa a iniciar o nosso sistema, começa a iniciar o estudo do nosso sistema, a nossa massa ela está na posição x igual a zero e a velocidade é nula. Então, x de 0 é igual a zero, x ponto de 0 é igual a zero. É conveniente porque simplifica muito nosso trabalho aqui. Então, s quadrado, eu vou colocar logo xs em evidência, ômega 0 quadrado. Então, x de s é igual a f0m sobre vezes ômega mais s quadrado vezes ômega quadrado. Agora eu vou isolar x de s, que é igual a f0 sobre m dividido por vezes ômega dividido por s quadrado mais ômega quadrado, que multiplica 1 sobre s quadrado mais ômega 0 quadrado. Ok, nós temos a nossa função x de t transformada numa função no domínio de s, dos valores de s. No entanto, essa aqui ainda não é a nossa solução. Para a gente chegar na nossa solução, a gente tem que aplicar a transformada inversa, que é o x de t, que é a transformada inversa de x de s. No entanto, se eu aplicar a transformada inversa aqui nesse termo aqui, f0 sobre m sobre, deixa eu colocar logo esse troço aqui pro lado de fora, apaga tudo logo. Já aplicando as propriedades de linearidade, eu posso colocar essa constante aqui para fora e aplicar a minha transformada inversa em ômega s quadrado sobre ômega mais ômega quadrado, 1 sobre s quadrado mais ômega 0 quadrado. Ok, agora eu tenho um produto de duas transformadas de Laplace. Como é que eu procedo isso aqui? Muito bem. Aqui eu vou ter que recorrer à técnica das frações parciais. Então eu vou reescrever essas frações aqui como uma soma de duas outras frações. S quadrado mais ômega 0 quadrado. Isso aqui é igual a... Eu vou deixar esse ômega aqui de fora, já que ele é uma constante, ele não vai muito influir no nosso problema. Eu deixei ele aqui por conveniência e já vai ficar claro por quê. Então fica com A, S quadrado mais ômega quadrado, mais, puxou demais a perna, B sobre S quadrado mais ômega 0 quadrado. Agora eu somo essas duas frações, S quadrado mais ômega 0 quadrado, mais B que multiplica S quadrado mais ômega quadrado. Tudo isso dividido por o produto dos denominadores. Multiplica S quadrado ômega 0 quadrado. Bom, esse termo aqui eu estou igualando com esse, eles são iguais, menos essas constantes A e B que vão ser determinadas, esses termos A e B que vão ser determinados. Então eu posso escrever simplesmente A que multiplica S ômega quadrado mais B multiplica S mais ômega quadrado. Isso aqui é igual a 1.
Agora eu vou colocar o S quadrado em evidência, mais B S quadrado, mais A ômega zero quadrado, mais B ômega quadrado. Isso aqui é igual a... Vou fazer uma jogada aqui. Isso aqui é 0 S quadrado mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar a propriedade da igualdade de polinômios aqui para igualar os termos de cada... para igualar os coeficientes de cada termo da ordem do polinômio. Aqui eu tenho A mais B, que é o coeficiente de S quadrado, que eu vou igualar com 0, que é o coeficiente de S quadrado do outro lado. E aqui o termo que não tem, que o coeficiente S elevado a 0, eu vou igualar com esse 1 aqui, que também eu posso dizer que está multiplicado por S elevado a 0. Então, eu tenho aqui um sistema de equações, A mais B igual a 0, A ômega 0 quadrado, mais B ômega é igual a 1. De cara aqui, a gente já tem que A é igual a menos B. Se A é igual a menos B, então eu vou ter que menos B ômega 0 mais B ômega 0 quadrado, isso aqui é igual a 1. Colocando B em evidência, já passando logo o outro dividindo, eu tenho menos 1 ômega 0 quadrado mais menos ômega quadrado. Se A é igual a menos B, então o A ele tem que ser 1 sobre ômega 0 quadrado menos ômega quadrado. Oxe. Muito bem. Achados os coeficientes, então vamos pegar aqui nossa transformada de Laplace inversa. Pegar logo o termo todo aqui. Copiar. Pronto. Então nós temos a nossa transformada de Laplace inversa. Isso aqui é x de t que multiplica. Como esses termos A e B eles são iguais a menos de um sinal, então eu posso colocar esse termo todo em evidência. Então eu fico com F0 sobre m ômega 0 quadrado menos ômega quadrado. Aí abro aqui um colchete. Aliás, eu aplico aqui a minha transformada Laplace. Eu vou abrir aqui a chave. Isso aqui eu volto com esse ômega aqui para dentro de novo. Isso aqui é 1 sobre ômega sobre S quadrado mais ômega quadrado, mais menos, que é o menos desse B aqui, L menos 1 sobre S quadrado mais ômega 0 ao quadrado. Aí fecha a chave. Lembrando que a gente dividiu isso aqui em duas frações, então a gente está pegando esse termo aqui e já substituindo o A e B. Como o B ele é um negativo do A, então sobra um negativo, e a gente aplica a transformada inversa de Laplace nesse termo aqui e utiliza as regras de linearidade. Então ficamos com isso. Aqui, se você lembrar da tabela, isso aqui é a transformada de Laplace inversa do seno de ômega t. Isso aqui, se tivesse um ômega 0 aqui em cima, seria a transformada de Laplace de seno de ômega t ômega 0. Aliás, seno de ômega 0t. Então, o que eu vou fazer? Já que eu botei esse ômega 0 aqui dentro, já que ele é uma constante, então eu vou colocar um ômega 0 aqui do lado de fora. Se eles dividirem aqui, fica 1. Então, eu tenho que... Foi o mesmo artifício que eu usei na aula anterior. Então, isso aqui dá seno de ômega 0t. Ao menos aqui. E aí está faltando um ômega bem aqui, já que tem
esse ômega aqui, eu tinha sacado ele para fora aqui, eu devia ter sacado ele para fora aqui da minha transformada inversa. Então vamos tirar ele daqui. Botar esse ômega aqui fora. Aí eu faço todo esse procedimento com esse ômega aqui fora, aí o que eu obtenho é esta soma aqui. Quando aplicar a transformada inversa, esse ômega ele tem que estar aqui fora. Aqui é 1. E aí quando eu vou aplicar a propriedade de linearidade, eu jogo ele para dentro aqui das chaves. Então a nossa função x de t é dado por f0 m ômega 0 menos ômega quadrado, abre aqui o parêntese, seno de ômega t menos ômega sobre ômega 0 seno de ômega 0 t. Isso aqui é a solução. Então, dado o nosso oscilador harmônico forçado com a força externa que é F0 seno de ômega t, então a nossa solução ela é dada por esta expressão aqui. Agora vamos fazer uma análise gráfica dessa solução. Agora eu vou analisar a solução do ponto de vista gráfico e saber o que é que acontece quando a gente varia aqui o nosso parâmetro ômega, que isso aqui é controlado pela nossa, vou colocar aqui, pelo nosso sistema aqui. Eu tenho essa roda aqui presa nessa haste, e essa frequência ômega é a frequência com que esse troço aqui vai oscilar. Então, digamos que eu tenho um botão aqui, alguma chave que controle esse ômega aqui, como esse ômega vai oscilar, e é isso que a gente vai fazer aqui no GeoGebra. Aqui para baixas oscilações eu fixei aqui ômega 0, posso até dar uma variada nele aqui, mas eu vou deixar ele fixo, que isso aqui é da natureza da mola, isso aqui pertence à mola, isso aqui depende da constante e da massa do corpo que está preso à mola. Então para o nosso problema vai ter fixo, mas esse ômega aqui eu consigo controlar no na nossa chave. E se isso aqui fosse, sei lá, se a força externa fosse, digamos, uma força de natureza eletromagnética, como por exemplo as ondas eletromagnéticas emitidas no micro-ondas que fazem as moléculas de água vibrarem ali no alimento que a gente está esquentando, e aí a gente consegue controlar a intensidade dessas ondas controlando aqui esse ômega. Então a gente vai variando aqui, ó, eu vou aproximando para baixas oscilações, ó, eu tenho aqui, se eu distancio isso aqui um pouco, isso aqui fica aparecendo a solução, esse é o ômega aqui, fica aparecendo a solução do oscilador harmônico simples, tá aqui. Só que eu tenho umas ondulações na ondulação aqui na nossa função. Quando eu aumento aqui, percebe que o comprimento de onda aqui, não faz sentido falar em comprimento de onda, mas a distância entre os picos aqui vai diminuindo, até porque isso aqui não é uma onda, que não está representando necessariamente uma onda. O negócio sumiu aqui. Pronto, não consigo fixar essas coisas aqui, então eu vou aumentando e o pico ele vai diminuindo. Mas olha o que vai acontecendo quando eu aproximo o ômega de ômega 0. Olha isso aqui, vai acontecendo um fenômeno chamado de batimento, quando a frequência de oscilação, lá daquela minha maquininha, ela está se aproximando com a frequência de oscilação da mola. Aí quanto mais eu aproximo, ó, a amplitude de oscilação ela vai aumentando. É como se eu empurrasse, se eu tivesse um balanço com a pessoa se balançando e eu fosse lá desse um empurrão. Se eu estiver empurrando um balanço e a frequência desses meus empurrões fosse aproximando da frequência de oscilação do balanço, a gente considerando o balanço como sendo um pêndulo, uma espécie de pêndulo, então à medida que eu vou empurrando, eu vou estar
aumentando a amplitude de oscilação do meu balanço, da pessoa que está se balançando. De maneira que quando eu vou me aproximando aqui, deixa eu aumentando aqui, ó, vou me aproximando de ômega zero, que é a frequência natural, ó para onde é que não está indo a amplitude. A amplitude está indo lá para cima, não está mais nem cabendo aqui no gráfico. Aqui, de maneira que um certo limite, ele passou por cima. Ele passou por cima do limite. Mas depois de um certo limite, ó o que acontece. Ela vai diminuindo. E agora, quando o meu ômega, a frequência do meu motorzinho, é maior do que a frequência natural, quando eu vou distanciando, quanto mais for aumentando, a frequência ela vai, aliás, a amplitude das oscilações ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo de maneira que, ó, eu vou ter isso aqui. As amplitudes vão estar baixíssimas. A oscilação do meu motorzinho vai ser tão grande que vai abafar a oscilação natural do meu sistema. Ok, mas o que acontece se o meu ômega ele for igual a ômega zero? Aqui na hora que eu boto, ó, ele dá uma crescida aqui, ó, aqui ele some, aqui ele dá uma subida no gráfico, porque ômega é igual a ômega zero aqui. Deixa eu tirar esse gráfico. Eu vou ter uma determinação aqui, uma determinação matemática. Eu vou ter aqui ômega zero aqui, ômega zero aqui, aí eu vou ter isso aqui, essa razão fica 1, então eu tenho seno de ômega 0t menos seno de ômega 0t. Isso aqui dá zero no numerador, ao passo que isso aqui também vai dar zero quando eu faço esse ômega zero, quando esse ômega é igual a ômega zero. Então eu tenho zero no numerador e zero no denominador. Então a gente vai ter que resolver isso aqui via limite. A gente calcula o limite de ômega tendendo a ômega zero e calcula o que é que acontece quando chega aqui. Ok. Então, vamos saindo aqui. Então, vamos descobrir aqui o que acontece. Eu vou reescrever essa expressão. Vou botar aqui x de t igual a f0 sobre, vou botar desse jeito aqui. Eu vou escrever esse denominador aqui como sendo ômega 0 mais ômega vezes 1 sobre ômega 0 menos ômega, produto da soma pela diferença. E aqui eu fico com seno de ômega t menos ômega sobre ômega 0 seno de ômega 0 t. Agora é o seguinte, eu vou colocar aqui ômega em evidência, então repete aqui, x de t igual a f0 sobre m ômega mais, aliás, ômega 0 mais ômega. Vou colocar esse ômega em evidência, então eu fico com o ômega aqui fora. Aí eu passo aqui o colchete, aí eu fico com seno de ômega t. Quando eu coloco esse ômega em evidência, eu fico com seno de ômega t sobre ômega menos seno de ômega 0t sobre ômega 0. Isso aqui dividido, agora eu jogo isso aqui para baixo. Ômega 0, aliás, vou botar ômega menos ômega 0, aí eu desconto com um sinal aqui fora. Então diminui aqui. Ok. Se eu tomo o limite dessa expressão no colchete a infinito, eu tomo esse limite aqui de ômega tendendo a ômega 0. Deixa eu só repetir aqui. Eu tomo aqui o limite de ômega tendendo a ômega 0 aqui desta expressão. Eu não vou copiar ela de novo.
Aí o que é que acontece? Percebam que isso aqui, na verdade, escrevi até de vermelho. Você já deve ter percebido isso aqui, limite de ômega, ômega zero, de 1 a f de ômega menos f de ômega zero, dividido por ômega menos ômega zero, onde f de ômega é seno de ômega t sobre ômega. Isso aqui nada mais é do que a derivada de f com respeito a ômega, com ômega igual a ômega zero. Então isso aqui é a derivada de seno de ômega t sobre ômega. Então eu repito isso aqui, x de t igual a f0. Esse limite aqui eu não calculei porque aqui ele não vai dar problema. Quando eu substituo aqui ômega por ômega zero, eu vou ter aqui ômega zero sobre 2 ômega zero, que isso aqui vai embora. Então eu fico com d de ômega, essa expressão aqui, seno de ômega t sobre ômega, com ômega sendo igual a ômega zero. Agora, fazendo esta derivada, lembrando que aqui é com respeito a ômega, eu tenho x de t igual a menos f0 sobre 2m. A derivada do primeiro termo é t cosseno de ômega t. Lembrando que a derivada não é com respeito a t, mas é com respeito a ômega. Isso aqui vezes a função 1 sobre ômega. Mais, conserva aqui o seno de ômega t. E a derivada de 1 sobre ômega é 1 sobre ômega ao quadrado, mas tem um sinal menos aqui. Então, isso aqui com ômega igual a ômega zero. Então, x de t é igual a f0 sobre 2m. Eu vou já substituir aqui. Vou dar um grau logo nesse sinal aqui. Tá aqui. Se eu jogar esse sinal aqui para dentro, eu fico com seno de ômega t sobre ômega quadrado menos t cosseno de ômega t sobre ômega. Como eu já estou fazendo ômega igual a ômega zero, então vou botar o zero aqui. Fecha. Então eu vou botar aqui o ômega em evidência. E o t igual a... Essa aqui é a solução. Aí percebe isso aqui para ômega igual a ômega zero. Quando a frequência da força externa, a frequência lá do meu motorzinho girando lá, preso no bloco lá que está preso a mola, ela é igual à frequência natural de oscilação da mola. Então, quando a gente faz essas devidas manipulações, a gente acha essa solução aqui. Então vamos plotar ela no GeoGebra para ver como é que fica. Vamos fazer uma análise gráfica aqui da nossa solução para ômega igual a ômega zero. Eu dei um pause aqui só para montar esse gráfico aqui. Achei que estava salvo, mas eu tive que montar de novo. Até essa solução aqui, ela gera esse gráfico aqui, essa oscilação aqui, que ela está com a amplitude aumentando à medida que eu caminho no tempo. Aqui eu não botei, mas aqui é o x de t em função do tempo. E olhando aqui para a nossa solução, eu vou analisar aqui mesmo do LaTeX. Aqui eu tenho um termo oscilatório, seno de ômega t, ômega 0t. Só que aqui, junto com o cosseno de ômega t, eu tenho um termo aqui t elevado a 1,
que é esse termo aqui, esse termo T que vai ser responsável por essa, digamos, por essa variação na amplitude, essa variação linear na amplitude. Eu tenho esse termo aqui onde a amplitude é constante do seno de ômega t, mas isso aqui a amplitude ela varia com um fator de t aqui. E aí eu coloquei eu coloquei os valores aqui no eixo só para a gente ver que eu vou dar uma comprimida aqui no eixo x do gráfico, só para a gente ver aqui o que é que acontece lá na frente com a amplitude. Olha o tanto que ela vai crescendo devido a esse termo t linear. Olha aqui. A amplitude ela vai crescendo indefinidamente. É claro, num sistema físico, por exemplo, se eu vou voltar aqui no meu motorzinho aqui. Se eu deixar muito tempo esse ômega igual a ômega zero aqui no meu motor, uma hora vai dar pau isso aqui, vai quebrar ou vai queimar o circuito, não sei. Vai dar alguma coisa aqui que isso aqui não vai poder estar oscilando eternamente. Na natureza, a gente pode ver esse tipo de comportamento quando a gente tem, por exemplo, átomos que são átomos de uma certa substância, de um certo sólido, líquido, que são colocados sob a influência de um campo elétrico externo. Você tem aqui vou colocar exemplo aqui de um átomo, botar um núcleo aqui e um elétron aqui na extremidade. Quando eu aplico aqui um campo elétrico variável, aliás, quando eu aplico um campo elétrico, aqui eu tenho mais aqui. Se eu aplico um campo elétrico nessa direção, o que é que ele vai fazer? O meu campo elétrico ele vai gerar, tá aqui, ele vai gerar um torque aqui no meu átomo, ou molécula, sei lá. Vamos colocar um átomo aqui. Ele vai gerar um torque para ele tentar alinhar isso aqui com o campo elétrico. O campo elétrico está nessa direção, então aqui é polo positivo, aqui é o polo negativo. Então o torque ele vai ser nessa direção, ele vai girar em torno desse eixo aqui. Porém, se esse campo elétrico ele for variável no tempo, ou seja, eu tenho um E que é igual a um E0 na direção x, de um seno de ômega t, a exemplo lá da nossa força externa, que tinha uma dependência de ômega t, então isso aqui ele vai estar mudando de lado o tempo todo. Então ele vai estar, esse dipolo aqui, ele vai estar oscilando. Então ele vai estar oscilando de acordo com o campo elétrico. Então a minha força externa, ela é um F0 seno de ômega t. Porém, esse F0, ele é um ele é o meu E0x, aliás, E0x seno de ômega t. Tira esse vetorzinho daqui. Então a nossa equação diferencial por lá, a gente pega aqui um x de t mais ômega 0 ao quadrado x igual a o F0 sobre m, que é esse termo seno de ômega t. A única coisa que vai mudar aqui é eu substituo F0 por E vezes E0x. E quando a minha frequência de oscilação, no caso do campo elétrico, isso aí eu vou estar controlando por uma fonte externa, um capacitor, sei lá, à medida que eu vou avançando no tempo, a minha amplitude ela vai estar aumentando. Ela vai estar aumentando devido a esse fator linear aqui. E no caso do dipolo, vamos voltar aqui para a solução, a gente lembra que o momento de dipolo elétrico ele é dado por Q vezes a distância de separação desse dipolo. Aqui esse Dzinho aqui. Porém, esse D aqui vai estar variando. Como eu tenho um campo elétrico variável aqui, então a posição do elétron, que é dado por x de t, vai estar variando aqui. Então, eu vou ter que
P é igual a E vezes x de t. Vai ser E vezes x de t, e a nossa solução, que é dada por essa expressão, vai ser em termos de... E esse x de t, quando a gente tem a situação de ressonância, ele vai ser dado por E quadrado x0 sobre m ômega 0 quadrado, que mais tem na solução aqui, onde esse m é a massa do elétron, seno de ômega 0t menos ômega 0t cosseno de ômega t. Acho que está faltando algum sinal aqui, mas qualquer coisa, se alguém percebeu algum sinal aqui, comente algum erro de sinal. Mas aqui a ideia é a seguinte: o momento de dipolo elétrico ele vai ser variável, e quando o ômega é igual a ômega 0, esse momento de dipolo ele vai crescer. Aí a gente lembra também que a energia de um dipolo elétrico é dado por P interno, o campo elétrico. Agora joga esse P aqui dentro. A gente vê que a energia desse dipolo ele vai aumentar. Então a energia desse dipolo ele aumentando por conta da amplitude, porque essa amplitude vai fazer isso aqui crescer indefinidamente. Então essa energia uma hora vai alcançar o valor da energia que liga esse elétron a essa outra carga aqui. Liga o elétron ao núcleo. E quando isso acontece, já sabe, o elétron vai embora. Ele ganha energia para escapar. E é o momento que a função para, sei lá, vai aumentar a amplitude, bem aqui ela para, porque aqui ele atingiu a energia que faz o elétron ficar ligado no núcleo. Então é isso, a análise da solução é essa, fazer uma análise mais física do negócio, que esse é o objetivo do meu curso. Então, até o próximo vídeo. Falou!